Bom dia, sexto ano! Hoje, na nossa aula de inglês, a gente vai começar a falar de um projeto muito especial que a gente tem esse ano, programado para ser realizado no final do nosso ano. Esse projeto diz respeito a alguns países e como o inglês está presente em vários deles. O sexto ano ficou responsável pelo Reino Unido. A gente vai ver mais para frente algumas coisas sobre a história, a geografia, a própria língua, mas hoje eu separei alguns aspectos linguísticos, ou seja, curiosidades, origem do inglês, por que ele é chamado de inglês britânico. Mas para que vai servir tudo isso? Esses estudos sobre a língua inglesa e como ela está no mundo servem para a gente ter uma visão melhor e mais ampliada de como essa língua é tão importante. Essa língua está presente em vários países, ela possibilita para a gente se comunicar com pessoas do mundo inteiro. E desse jeito também, a gente vai acabar incentivando vocês a entrarem em contato e juntarem as matérias. Porque nesse momento, quando a gente for ver a história da língua inglesa, a gente está mexendo com conteúdo de história, que também está relacionado com a geografia da Inglaterra, que também está relacionado com a economia, de por que ele se tornou uma potência, um país tão grande. Então, tá vendo que várias matérias vão se juntando e se unindo para a gente poder ter uma ideia melhor do contexto de como essa língua se iniciou. Então, o que acontece? Esse projeto, a gente deu o nome de Projeto Nações. Depois de fazer toda essa pesquisa, da gente trabalhar, cada turma trabalhar em cima do seu país, no caso de vocês, o Reino Unido, vocês vão criar como se fosse uma agência de turismo. Nessa agência de turismo, depois de terem estudado a geografia, a história, vocês vão criar um pacote, como se vocês estivessem oferecendo uma viagem para lá. Vocês vão tentar vender e convencer as outras turmas, e até mesmo nós, professores, a comprarem a ideia de vocês, a viajar para o lugar que vocês estão defendendo que é tão bom. Vocês vão mostrar que lá dá para fazer turismo histórico, visitar museus, ou conhecer praias, ou conhecer campos de paisagens. Então, a gente vai ver o que a Inglaterra, o que o Reino Unido tem a oferecer para ele se tornar um país atrativo e vocês criarem, né, a pequena agência de turismo de vocês para fazer com que convença a gente a abraçar essa ideia. Tudo isso sendo feito em conjunto, né? Todos os professores e nós vamos estar ajudando vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu vou começar hoje falando sobre, né, a língua inglesa. Vamos lá. Primeiro, o Reino Unido, ele é formado por 3 pequenos países, que é a própria Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. Então, o que acontece? Esses 3 unidos juntos se tornam o Reino Unido. Então, quando você fala Inglaterra, você está falando um país em específico. A Escócia é outro. O País de Gales é outro. A Irlanda do Norte também. Essa é uma foto que eu coloquei da Inglaterra, que tem um Big Ben. A sua agência de turismo vai investir em fazer passeios, vai investir naqueles ônibus de 2 andares que vão mostrando os pontos altos das cidades. Então, vocês têm que analisar isso tudo. Olha, eu coloquei uma pequena curiosidade aqui, né? Que é a bandeira da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte juntas fazem a bandeira do Reino Unido, que é a bandeira que a gente mais conhece. Quando a gente fala Reino Unido, a gente lembra muito de Inglaterra. Só que a gente não lembra que tem outros países, né? Que fazem parte do Reino Unido. Por isso que chama Reino Unido. E qual o objetivo disso? Conhecer esses países e conhecer a origem da língua. Para que a gente possa, né? Além de trazer esse conhecimento, ter essa bagagem de conhecimento histórico, a gente possa saber, né, se posicionar no mundo, saber que o mundo é muito maior do que a gente imagina e que esse mundo pode sim ser conhecido e uma das formas de conhecer ele é o turismo. E vocês vão começar essa agência de turismo, né, imaginária, mas que vão ter os seus cargos, as suas funções, vocês vão criar os planos de vocês, os planos de viagem, aonde visitar, o que a agência vai explorar. A gente vai explorar praia, a gente vai explorar os museus, a gente vai oferecer passeios aonde? A gente vai colocar pontos marcantes, como o Big Bang, a gente vai oferecer passeios
nesses ônibus de 2 andares, que são bem característicos dessas regiões, desse país, é isso que eu quero que vocês pensem. Vocês vão ter um pequeno empreendedorismo nessa agência que vocês vão criar. Então, para a gente começar sobre a Inglaterra e os seus aspectos linguísticos, os aspectos linguísticos dizem respeito à origem da língua, à formação dela, de onde ela veio, a gramática, a fonética, tudo isso diz respeito aos aspectos linguísticos. A forma como é falada, a entonação, o som. E o que acontece? A gente pensa sempre que a Inglaterra é o berço, né, do inglês. E realmente ele é. Mas o inglês não nasceu lá. A Inglaterra também foi colonizada. O inglês é uma mistura, né, do celta e do latim que existia naquela região medieval, desde a época romana, com os anglo-saxônicos, né, os povos medievais que invadiram e tomaram aquele local, que tinham um inglês rústico, que é diferente desse nosso, mas que lembra. Esses dialetos eles foram se misturando naquele tempo medieval. E o que aconteceu? Aí surgiu o inglês britânico, o inglês que a gente conhece. Então, assim, o inglês que a gente conhece surgiu lá, mas não foi o primeiro idioma de lá. O primeiro idioma dessa região do Reino Unido era o celta, misturado com um pouco de latim, que vinha do romano. Então, assim, foi tendo uma metamorfose, várias mudanças dos países que foram, né, dos povos que foram colonizando lá, que foram invadindo aquela região, e a língua foi mudando e se moldando até a gente conhecer o que é hoje. Então por que é falado que a Inglaterra é o berço do inglês? Porque o inglês, que nasceu lá, ele começou a ser difundido para o mundo por causa do Império Britânico que foi estabelecido, porque eles queriam colonizar outras terras. Então, assim, eles levaram o inglês para a América, que foi colônia de lá, eles levaram o inglês para a África, porque eles passaram por lá, eles levaram o inglês para a Austrália, que foi também uma ex-colônia. Então, assim, eles passaram por vários países e esse império foi crescendo e crescendo a influência do inglês. Por isso que lá é conhecido como berço, né, do inglês, e também por isso que acabou que o inglês foi difundido para o mundo inteiro. Isso começou lá no século XVIII. Então, vamos lá. O Reino Unido, né, apesar da língua oficial lá ser o inglês, em cerca de mais ou menos 90% da população falar a língua inglesa, o inglês ele não é o idioma mais comum em toda a extensão territorial, porque lembrando que o Reino Unido ele é formado por 3 mais países. Então, assim, além do inglês, também se fala na região de Gales o galês, na Escócia o escocês ou o gálico escocês, na Irlanda o irlandês e o gaélico escocês ou irlandês, e também uma língua chamada Scots, que é natural, né, que vem da Escócia. Então, assim, se você for no Reino Unido, você vai conseguir, né, se comunicar bem e entender e ser compreendido em inglês. Mas lembrem-se, o inglês, apesar de ser uma língua mundialmente difundida, ela não é a única língua do mundo. Ela só permite que várias pessoas do mundo se comuniquem entre si, entendam e troquem ideias. Isso é muito legal, porque permite que a gente conheça, né? Tenha conhecimento de várias coisas que acontecem no mundo e também de conseguir interagir com esse mundo. Então vamos para o próximo. Aqui, ó. Algumas curiosidades que eu separei para vocês é que, como a gente viu, a Inglaterra é o berço, né? É como se tudo tivesse saído de lá. Só que, assim, quando se vai para outro país, dentro desse novo país em que a língua inglesa é inserida, esse país já vem com um background, ele já vem com o conhecimento dele, com uma história própria. Então, a incorporação desse novo idioma a um idioma existente acaba tendo gerando, né, resultando em algumas divergências. Por exemplo, algumas palavras acabam se misturando e tendo sentidos diferentes. Por exemplo, eu peguei aqui algumas palavras que mudam do inglês britânico para o inglês americano da América do Norte. Por exemplo, lá na Inglaterra é cultural. Eles têm um doce chamado rock, docinho de criança. Só que o que acontece? Se você falar que uma criança vai chupar um rock,
nos Estados Unidos, rock lá é pedra. Rock, pedra, duro, sólido. Então quer dizer que a criança vai chupar pedra? Então, tá vendo como é uma diferença cultural? Esse inglês veio de lá, mas ele foi se moldando ao país que recebeu ele. No caso, a gente está falando da América. Outra coisa, stalls, que é esse segundo. No inglês britânico, stalls significa aquela parte da arquibancada mais próxima do palco, em shows. Então, se alguém fica nos stalls, quer dizer que essa pessoa está num lugar muito bom para ver o show. Só que, no inglês americano, stalls tem outro sentido. São as portas de banheiro, aquelas portas vai e vem, que precisa de tranca. Então, se você falar que você ficou num stalls no show, lá na América, quer dizer que você ficou no banheiro? E saloon? Saloon, a gente conhece muito de filme de faroeste, que é aquele salão, né, de pessoas bebendo, bem cowboy. Isso a gente conhece dos Estados Unidos, dos filmes, né, de faroeste lá. Na Inglaterra, no inglês britânico, no Reino Unido, saloon se refere à marca de carro, sedã. Então, enquanto nos Estados Unidos beber, né, bebida alcoólica em um salão é apropriado, porque, né, é um saloon, como a gente vê aqui na foto, se você for beber bebida, né, alcoólica num saloon na Inglaterra, no Reino Unido, quer dizer que você está bebendo no seu carro? Bastante interessante, né? Outra coisa, boot. Boot no inglês, né, americano, significa bota. No inglês britânico, ele tem um sentido totalmente diferente de adjetivo e não de substantivo. Então, tá vendo como, dependendo, né, do lugar em que você estiver, o sentido das palavras que ainda são em inglês mudam por causa da cultura local. Então, eu queria colocar para vocês, como tarefinha de casa, para a próxima aula, que vocês lissem pelo menos 10 palavras que são diferentes, de significado diferente, entre o inglês britânico e o inglês americano. Deu um pequeno problema aqui no computador, mudou de página, mas aqui. Eu coloquei o exemplo de eraser, né, que significa borracha, e rubber, que significa também borracha. Só que rubber, na América, quer dizer um material. A borracha, material de borracha, não a borracha de apagar. E no inglês britânico já quer dizer a borracha de apagar. Então tá vendo como é diferente dependendo do local? Então, façam essa lista e a gente se vê na próxima aula. E lembrem de compartilhar a lista de vocês nas salas virtuais.